Ah, CLT, o terror dos jovens modernos. Olá, pessoas. Hoje estou aqui para compartilhar minha experiência com essa monstruosidade após um ano de trabalho. Confesso que esse assunto, ao meu ver, já foi bastante explorado e inclusive está bem saturado, mas obviamente vou tirar uma casquinha dele e deixar aqui meu relato como um trabalhador de primeira viagem. Espero que isso ajude outros jovens que se encontram indecisos perante a vida, e talvez esse vídeo abranja mais do que trabalho em si, até porque tudo se baseia em escolhas, não é mesmo? Tendo tudo isso em mente, convido vocês a pensarem comigo. No final de 2023 eu tinha acabado de terminar o ensino médio e caí naquele dilema do jovem adulto onde eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida. Sabe aquele sistema cíclico de progressão que te acompanha durante 12 anos? Então ele estava ausente. Do fundamental até o ensino médio, você tem pelo menos uma noção do que vai acontecer quando o ano acaba, né? Mas aí, de repente, a vida te dá 1 milhão de opções, você tem que escolher uma só. Você fica meio, ué, o que aconteceu aqui? Não era assim? Então, por conveniência, o que eu achei melhor no momento foi trabalhar. Então eu fui lá trabalhar, virar CLT, né? Coisa boa. Eu arrumei um emprego como auxiliar de açougue em um mercado. Isso mesmo, o famoso mercado 6x1, olha só. Acho que até certo ponto ele se encaixa naquele tópico de subemprego, sabe? É um assunto emergente hoje em dia, tem bastante gente falando disso, inclusive. Mas para dar uma resumida, é um tipo de emprego onde o colaborador não é reconhecido. As condições de trabalho também são bem zoadas. E o ponto principal que me pega um pouco é a neutralidade do trabalho. Com isso eu quero dizer que você não aprende nada. Basicamente, do mesmo jeito que você entra lá, você vai sair. Não tem tanta oportunidade de crescimento, né? Vamos pontuar isso dessa maneira. No geral também, as jornadas de trabalho são bem repetitivas. Você fica lá fazendo a mesma coisa o dia todo, às vezes até a noite. Suas qualificações não vão ser usadas e a utilidade do empregado é exclusivamente sua força de trabalho. Parece super legal, cara, super divertido fazer a mesma coisa todos os dias. Acho que essa é a definição de trabalho, né? Não, enfim, vambora. Então lá fui eu me aventurar em uma área completamente fora da minha alçada, da qual eu não tinha a menor noção de como funcionava. A princípio eu fiquei bem curioso, no começo, assim, tals, pra entender e aprender como é que era um açougue. Nos primeiros dias que eu tava lá, os colegas de trabalho me ajudaram um pouco, o pessoal que já tava lá há mais tempo, e foi indo, passa dia, passa semana, passa mês, e dentro de pouco tempo eu já fazia de tudo lá dentro, realizava todas as funções, consegui absorver bem o que eu precisava para ser um açougueiro e tal. Achei que fosse mais complicado, mas não. Eu acho que a questão de você tá tendo contato direto com a mesma coisa todos os dias, consequentemente você fica bom nisso. Mas tá ligado que nem tudo é flor, né? O lugar era abarrotado de problema crônico, principalmente com o mau funcionamento de algumas coisas que precisavam de manutenção e tal. Mas relevando isso, a parte mais desgastante mesmo era o contato com as pessoas, tanto cliente quanto colegas de trabalho. Por se tratar de um supermercado de bairro, a maioria dos clientes frequentava sempre o local. E era engraçado porque com alguns eu tinha um contato mais próximo, atendia de uma forma informal, fazia piada, zoava e tal. Era interessante. Porém, alguns eram bem chatos, cara. Não tinha como atender aquilo. O pessoal chegava lá irritado, mal-humorado e eram extremamente inconvenientes. Não importava quem tivesse atendendo eles, eles iam tratar que nem lixo, como se fosse um escravo pessoal do outro lado, sabe? Já os caras que trabalhavam comigo, eu não sei porquê, mas eles se separavam em uns grupos muito específicos. Que a única característica em comum entre eles era o ódio por uma pessoa específica ou outro desses grupos, né? E era engraçado ver a briga deles, né? Sempre tinha uma briga sem sentido, que não levava a lugar nenhum. Teve uma vez que eles brigaram um pedaço de pão. Não um pedaço, um pão. Só que era um pão amassado. Tinha um pão amassado lá. Eles ficavam um dia inteiro fazendo alvoroço por causa de um pão amassado. Era interessante assistir, eu ficava de cantinho rachando o bico, velho. Eu se divirto. Outro ponto negativo era a carga horária. Por se tratar de mercado, eu tinha 2 dias livres. 2 dias livres na semana? Não.
2 dias livres na quinzena? Também não. Eu tinha 2 dias livres no mês. Aos domingos eu trabalhava meio período. Mas eu confesso que isso é bem adaptativo. Eu achei que eu ia estranhar, mas não. Ao decorrer da rotina você se acostuma com tudo e acaba estranhando quando não tá fazendo nada. Quando você tá em casa você fala, ué, por que eu tô aqui, sabe? Bizarro isso. E foi notável que esse emprego trouxe diversas mudanças na minha vida, a maior delas sendo a financeira. Eu não tenho um custo de vida tão elevado, sabe? Não tenho uma família para sustentar nem nada, então consegui aproveitar bem o dinheiro que isso me proporcionava. Eu tive experiências que não haviam acontecido antes, visitei lugares da hora e tals, e tive uma forma de investir em hobbies que indiretamente me trouxeram bastante conhecimento, principalmente envolvendo a tecnologia. Começou com uma bobagem mesmo, sabe aquele sonho de adolescente de ter o famoso PC Gamer? Então, eu fui comprando as peças, mês a mês, e finalmente montei um. Depois de 4 meses, se eu não me engano, alguma coisa assim. Isso influenciou bastante o rumo que minha vida tomou a partir desse momento. Eu comecei a programar em casa, fui me aprofundando, adquirindo mais conhecimento, e adivinha só, hoje em dia eu curso Ciência da Computação. Esse negócio virou uma bola de neve engraçada por causa de um emprego em um açougue. Eu fui parar em Ciência da Computação. Confesso que há 1 ano atrás, se me perguntassem o que eu ia estar fazendo hoje, eu não saberia, porque eu realmente estava perdido. Foi estranho, na verdade, essa evolução aí. Enfim. Eu também consegui me aproximar um pouco mais da música. Eu sempre gostei, na verdade. Sou o tipo de pessoa que ouve música ouvindo música, e novamente o emprego me proporcionou um contato maior com ela. Eu consegui comprar alguns instrumentos, eu tenho uma guitarra, um violão aqui, enfim, coisas desse tipo, e comecei a praticar. Por conta disso eu conheci pessoas bem legais. O que mais que eu fiz nesse período de 1 ano? Eu tirei minha habilitação. Sei que isso é algo que muitas pessoas almejam, né? Tem como um objetivo de vida, mas particularmente quando eu dei entrada nisso eu não via tanta necessidade. Enfim, é bom ter, né? Agora eu posso andar de carro por aí. Quer dizer, posso dirigir um carro por aí. Legalmente. Tá. Definitivamente as coisas não foram iguais ao começo. Deu uma evoluída brusca, eu diria assim, por um curto período de tempo. 1 ano é relativamente pouco, não é? Enfim, definitivamente as coisas não foram iguais ao começo. E apesar de eu não gostar do trabalho, ele ser bastante cansativo, dificultoso dependendo do dia, eu faria tudo de novo. Tinha dia que eu chegava completamente exausto aqui, tomava banho e dormia, ia pro próximo dia, mas enfim, eu faria tudo novamente. Foi uma experiência bem interessante, na verdade, e principalmente construtiva. Eu me desenvolvi bastante na questão de comunicação. Afinal, eu ficava o dia inteiro interagindo com gente, né? E consequentemente você começa a entender alguns padrões e afins. Fica bom nisso também. E eu comecei a lidar melhor com o meu tempo também, algo que eu não tinha costume de valorizar, sabe? Como ele passou a ser escasso, a minha relação com ele melhorou bastante, fazendo com que eu aproveitasse melhor os segundos que antes eu ficava derramando por aí. Outra coisa que eu queria falar aqui é que eu escuto com frequência de pessoas mais velhas que os jovens, a famosa geração Z, não quer trabalhar. Mas isso é um fato ilusório. Na verdade, a taxa de desemprego dentre essa parcela da sociedade caiu bastante. Mas então o que justifica essa visão dos mais velhos? A nossa geração cresceu sob grande influência a maior parte da vida, pelas mídias e principalmente pela internet. Desde a infância fomos condicionados a enxergar o que tem além do nosso redor, e por muitas vezes desenvolvendo um senso crítico muito bem definido. Isso faz com que essa geração seja volátil, não por ser instável, mas por não se apegar a um contrato de trabalho. Existe um termo para isso chamado job roping. Ele não tem nenhum inventor específico, mas surgiu justamente para definir esse comportamento. Sua tradução sendo literalmente pular de emprego. É um comportamento onde os trabalhadores valorizam mais a flexibilidade, o crescimento profissional e a remuneração do que a instabilidade a longo prazo. Ou seja, se tá ruim é só sair. Acredito que a longo prazo, se esse comportamento continuar, isso vai gerar mudanças na forma como os contratos de trabalho funcionam, justamente para tirar proveito dessa alta rotatividade de colaboradores. Então, para resumir, os jovens continuam trabalhando,
num número até maior que antes, porém o modus operandi da relação com o trabalho pode incomodar os mais velhos, que geralmente ficavam 30, 40 anos na mesma empresa, tinha toda essa questão da lealdade, estabilidade, segurança, mas aí chega os jovens botando fogo em tudo só para começar de novo depois, desde que isso traga uma vantagem, obviamente. Então, por fim, vamos lá partir para a conclusão desse negócio, né? Tentar entender toda a problemática na hora de escolher um trabalho. No meu caso, por exemplo, eu moro numa cidade do interior. As vagas aqui são bem escassas, na verdade. As pessoas costumam se agarrar a qualquer coisinha que apareça. Você colocar uma plaquinha ali, tipo, preciso de pessoas para descarregar um caminhão de cimento. Pago R$ 20 o dia. Então tá, vai ter uma fila de pessoas querendo descarregar esse caminhão, sabe? Esse é o nível. Daí, levando essa escassez e competitividade em conta, não dá pra ter o luxo de ficar escolhendo como e nem onde você vai trabalhar. Mas esse também não é o único parâmetro. Imagina que você seja um pai de família e tal, sei lá, você tem 5, 6 bocas pra alimentar. Chutando baixo aí, tem família bem maior que isso. Então, você sendo um trabalhador, você vai buscar um salário maior, obviamente, mesmo que você precise de uma carga horária maior, ou às vezes até mesmo um serviço mais pesado, não é? Que tem uma remuneração decente para você se manter, não morrer. Esse é o Brasil, né? Um dia após o outro. Outro ponto para levar em consideração é a carga horária. Caso você seja um estudante, é meio difícil conciliar seu trabalho com seu curso, seja lá o que você faça, não é? Você tem que ter um pouco mais de flexibilidade para deixar essas duas coisas equiparadas, sabe? Porque senão você estuda, você trabalha, mas você não faz nada certo, cara. Esse é o problema, sabe? É bem difícil fazer isso. Tem a questão da locomoção também para levar em conta. Aqui eu moro numa cidade bem pequena. Se eu der 2 passos, eu vou de uma extremidade da cidade até a outra. Mas eu imagino que seja bem pior em cidade grande. Imagina você ter que pegar um ônibus, um metrô, ficar 2 horas no trânsito só para chegar no seu trabalho. São todas essas variáveiszinhas. Você vai pensando nelas, você fica meio louco com o tempo. No geral a gente se aflige com tudo aquilo que é meio incerto. A gente teme o desconhecido, as mudanças e fica meio travado na hora de tomar uma decisão que vai afetar a nossa vida. E você aí, jovenzinho, com a cabeça cheia de coisas, né, oscilando seus pensamentos entre passado, presente e futuro, imerso em ansiedade e indecisão, era exatamente assim que eu tava 1 ano atrás. Você olha pro lado assim, ó, levanta o braço e fala, ué, o que tá acontecendo esse trem aqui? Você fica meio pá, tá ligado? Então, como é que você faz pra sair desse buraco? E a realidade é que não tem fórmula. Exatamente, não tem um jeito específico pra você sair disso. Só agindo mesmo, tentando, se expondo a possibilidades, sabe? Então, simplesmente haja, faça, comece. Vai por mim, qualquer alternativa é melhor que ficar estagnado. E as coisas se encaminham sozinhas também, depois que elas já estão em movimento. Uma coisa vai encaixando na outra, você vai percebendo que não tem toda aquela questão, aquela incerteza. Você fica no e se isso, e se aquilo. Mas tudo tende ao equilíbrio. Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria falar mesmo. Deixei um pouquinho aqui do meu relato, né? Essa coisa maravilhosa, essa porcaria, digamos assim. Mas enfim, por hoje é isso. Boa sorte na vida e sejam felizes.